Você já se sentiu esquecido por Deus, como se as grandes promessas fossem para todos, menos para você? Você já se perguntou por que seu coração anseia por algo mais, enquanto sua vida parece estar em um ciclo de espera interminável? E, se eu te dissesse que esse sentimento de invisibilidade, essa dor silenciosa e essa incompreensão que você enfrenta, não são um sinal de que você foi deixado para trás, mas sim a marca de um processo divino? Talvez você tenha olhado para sua história e se perguntado se todo o seu esforço, cada lágrima derramada e cada oração sussurrada foram em vão. Talvez a voz da dúvida tenha se tornado um eco constante em sua mente, repetindo que você não é digno, que seu tempo já passou, ou que as grandes obras de Deus estão reservadas para pessoas mais fortes, mais vice-vis, ou que não carregam as cicatrizes que você carrega. Mas se eu te dissesse que essa é a maior mentira que o inimigo pode te contar? E se eu te revelasse que o que Deus reservou para os escolhidos está prestes a acontecer, e que a sua história de dor e silêncio é a prova de que você está entre eles? A verdade é que a eleição divina muitas vezes se manifesta em ambientes que parecem contraditórios. Deus não costuma escolher os que estão no palco, mas os que se escondem em fidelidade. O Senhor não unge os que se exibem, mas os que se escondem em fidelidade. O sentimento de não pertencer, de ser um estranho no ninho, pode ser o Espírito Santo te separando de um ambiente que não pode mais te levar para onde Deus quer te levar. Talvez você tenha lutado por anos para ser aceito e compreendido em um lugar onde você nunca se sentiu verdadeiramente em paz. Você tem buscado a aprovação de pessoas que, sem saber, têm uma visão limitada do seu potencial. Mas a voz que importa é a voz que te chamou. E essa voz em seu silêncio está te lapidando te preparando e te enchendo com uma unção que o mundo não pode dar, nem tirar. Este vídeo é uma convocação para que você olhe para sua história com novos olhos. Porque a sua dor não é um castigo, é uma ferramenta. A sua solidão não é abandono, é formação. A sua espera não é vazia, é preparação. E cada lágrima que você derramou em segredo foi guardada pelo céu como semente para uma colheita gloriosa que está a caminho. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas histórias de homens e mulheres que, como você, foram rejeitados pela sua própria gente, ignorados por sua família e esquecidos pelo mundo, mas que foram escolhidos por Deus para cumprir um propósito eterno. Você vai descobrir por que José precisou ser vendido, por que Davi foi esquecido no campo, por que Moisés teve que passar 40 anos no deserto e por que a dor de Ana foi o caminho para gerar um profeta. E ao entender o processo deles, você vai encontrar o propósito no seu próprio. Não se trata de uma simples história bíblica, mas de um espelho para a sua vida, um mapa para o seu destino. Abrace a sua jornada, honre o seu processo e prepare o seu coração para a manifestação. Deus está trabalhando nos bastidores, movendo peças, abrindo portas e preparando o cenário para algo que só você pode fazer. A sua missão não é sobre ser visto, mas sobre ser achado. E se você chegou até aqui, é porque você foi achado. Agora que o seu coração está aberto para a verdade, vamos mergulhar na primeira história que prova que o que parece um fim é apenas o começo. E não há exemplo mais marcante do que o de José, um jovem que teve seus sonhos arrancados e sua vida virada de cabeça para baixo pelas mãos de sua própria família. A história de José em Gênesis nos mostra que ele era o filho amado de seu pai, Jacó, e por isso recebia um tratamento especial. Mas esse favoritismo, somado aos sonhos proféticos que Deus lhe dava, gerou uma inveja tão profunda nos seus irmãos que eles decidiram se livrar dele. A Bíblia nos diz que seus próprios irmãos o odiavam e não podiam falar com ele em paz. O ódio se tornou uma raiz amarga que cresceu no coração de sua própria família, levando-os a cometer o ato mais cruel que poderiam imaginar: planejar a morte de José e depois vendê-lo como escravo por 20 moedas de prata. É um tipo de dor que transcende o físico, uma ferida na alma que vem de quem deveria te proteger. Aquele que havia recebido um chamado celestial foi lançado em uma cisterna e depois vendido como um objeto. Você consegue imaginar a dor de ser descartado e traído pelas pessoas que levam seu mesmo sangue? A sua vida, que antes era de privilégio, agora era de servidão. No entanto, mesmo na escuridão da escravidão e da prisão, o Senhor estava com ele e fez com que tudo o que José tocasse prosperasse. Ele não se tornou amargo, não amaldiçoou seus irmãos, não perdeu a fé. Pelo contrário,
ele continuou a honrar a Deus em tudo o que fazia. José foi forjado no fogo da rejeição. A prisão e a escravidão foram a escola divina, onde ele aprendeu a gerenciar, a administrar e a depender unicamente de Deus. Aquele jovem sonhador precisava ser lapidado em um ambiente hostil para que seu caráter fosse fortalecido. Se ele tivesse ficado na casa do pai, protegido e bajulado, talvez nunca teria crescido para a posição que Deus havia reservado. Às vezes, o Senhor permite que você seja rejeitado, não porque você é um problema, mas porque o seu ambiente atual não consegue sustentar o peso da glória que você carrega. O seu chamado é tão grande que as pessoas ao seu redor, por não entenderem a dimensão do que Deus quer fazer, preferem te afastar. O inimigo usa a inveja para te isolar, mas Deus usa o isolamento para te preparar. A traição de seus irmãos foi o meio que Deus usou para tirá-lo de um ambiente que iria limitar o seu destino. Cada lágrima que José derramou na prisão, cada momento de solidão, cada injustiça que ele sofreu, foi um tijolo na construção do seu propósito. E por fim, quando chegou a hora, Deus o tirou do calabouço e o colocou no palácio. El-Nael foi honrado por sua família primeiro, mas por um rei pagão que discerniu a presença de Deus em sua vida. José, o jovem que foi vendido, tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. E quando seus irmãos vieram a ele para pedir ajuda, a vingança não estava em seu coração, mas o perdão. Ele disse a eles: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Não veja o seu abandono como um fim, mas como um começo. A sua rejeição é a prova de que você é diferente. E o que Deus reservou para você não será limitado pela incredulidade de quem não pode ver a glória que está em sua vida. José foi arrancado de sua casa para salvar seu povo. E você, que tem passado por um processo similar, está sendo separado para algo que ultrapassa sua própria compreensão. O que parece maldição, nas mãos de Deus, se transforma em salvação. Depois do José, a Bíblia nos mostra outra história poderosa de um escolhido que foi ignorado por sua própria família. É a história de Davi, o jovem pastor de ovelhas que foi desprezado por seu pai e seus irmãos, mas que tinha um coração que o próprio Deus chamou de conforme o meu coração. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei para Israel, ele foi direto para a casa de Jessé. Jessé, cheio de orgulho, apresentou a Samuel todos os seus filhos, mais velhos, fortes, altos e com uma aparência digna de um rei. Um por um, os filhos passaram diante do profeta. E a cada um que via Samuel pensava: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor, em sua infinita sabedoria, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. A visão de Deus não se baseia em critérios humanos, em beleza, força ou posição. Elviei a alma, o caráter, a fidelidade no secreto, quando todos os 7 filhos tinham passado. Samuel, em sua perplexidade, perguntou a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E a resposta do pai foi reveladora: resta ainda o mais novo, que apacenta as ovelhas. Davi nem sequer foi considerado digno de estar presente na cerimônia. Ele foi deixado no campo, no anonimato, fazendo um trabalho que ninguém via nem valorizava. Mas foi justamente nesse lugar de desprezo e solidão que Deus o encontrou. O que sua família considerava insignificante era o que Deus considerava sagrado. Enquanto todos o ignoravam, Deus estava forjando em Davi um coração de pastor, um coração de guerreiro e um coração de adorador. Ele aprendia a defender as ovelhas dos leões e ursos, a compor salmos de adoração e a confiar em Deus em meio ao silêncio. Davi não foi chamado da multidão, mas do isolamento. Ele não foi encontrado no palácio, mas no campo. Sua unção não veio do reconhecimento humano, mas de um decreto divino. O que para sua família era o fim da lista, para Deus era o começo de uma dinastia. A unção sobre a vida de Davi não dependeu da aprovação de seu pai ou de seus irmãos. Dependeu de sua fidelidade no secreto. E o que isso significa para a sua vida? Significa que você não precisa da validação de quem te despreza. Não precisa do reconhecimento de quem te ignora. O que importa é que o seu Pai Celestial te vê. Você pode estar em um lugar onde ninguém te reconhece, onde seu trabalho parece insignificante,
e sua fé não é valorizada. Mas enquanto você é fiel no que Deus te deu, enquanto você cuida do que Ele colocou em suas mãos, o céu está te ungindo. Davi foi ungido como rei, mas não se sentou no trono imediatamente. Ele voltou para o campo e continuou cuidando das ovelhas. A unção veio antes da manifestação, e é por isso que muitos desistem, porque esperam a manifestação antes de estarem preparados para a unção. Não se frustre se sua família te trata como se você não fosse importante, ou se as pessoas ao seu redor não veem a glória que Deus colocou em você. Continue no campo, continue sendo fiel no secreto, continue cuidando das suas ovelhas, porque quando o tempo de Deus chegar, a sua unção não dependerá de quem te vê, mas de quem te ungiu. A sua identidade não está no que as pessoas dizem do Volca, mas no que Deus declarou sobre a sua vida. E o que Ele declarou, Ele vai cumprir. Continue firme. O seu tempo de brilhar está chegando. Depois de falar sobre a invisibilidade de Davi, vamos mergulhar na história de alguém que conheceu o silêncio de Deus de uma forma profunda. O processo de um escolhido muitas vezes envolve um tempo de espera e solidão, uma pausa na qual a voz humana se cala para que a voz divina se torne o único som. A história de Moisés, um homem que poderia ter sido um príncipe do Egito, nos mostra como Deus o levou para um deserto de 40 anos para prepará-lo para a missão mais importante de sua vida. Após fugir do Egito por ter matado um homem, para defender seu povo, Moisés se tornou um fugitivo. Ele trocou o luxo do palácio pela vastidão do deserto, a autoridade de um príncipe pela simplicidade de um pastor de ovelhas. 40 anos é um tempo longo, um tempo para esquecer a glória do passado e se acostumar com a rotina do anonimato. A cada dia, ele devia se perguntar se sua vida tinha perdido sentido, se o propósito havia se esgotado e se Deus o havia abandonado em um lugar seco e solitário. Mas a Bíblia nos diz em Êxodo que o Senhor não o abandonou, apenas o preparou. Foi nesse deserto, em um lugar que parecia vazio e sem esperança, que Moisés teve um encontro sobrenatural. O Senhor lhe apareceu em uma sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Não foi no palácio, em meio a aplausos e riquezas, mas no silêncio do deserto que Deus falou com ele. A voz que ressoou da sarça chamou Moisés pelo nome, deu uma ordem clara: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Essa ordem não era sobre higiene, mas sobre humildade. Deus estava pedindo que ele deixasse para trás o peso de sua identidade passada e se submetesse ao processo de formação. A solidão não era castigo, era a sala de aula divina. Não era um lugar de esquecimento, mas o laboratório de sua fé. A espera não era um tempo perdido, mas o tempo necessário para que ele se tornasse o líder que Deus precisava para libertar seu povo. O processo do Moisés nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência. Às vezes, o Senhor se cala para que você possa ouvir o que Ele quer te dizer no seu íntimo. Ele te leva para o deserto para te desintoxicar das vozes do mundo, das opiniões dos outros, da necessidade de aprovação. O deserto te ensina a depender apenas dele, a encontrar força no invisível e a se alimentar de uma palavra que o mundo não pode te dar. Talvez você esteja num deserto hoje, sentindo que seu propósito está adormecido, que seus talentos estão sendo desperdiçados e que sua vida está em um hiato. Mas o Senhor te diz que cada passo nesse deserto é um passo em direção ao seu destino. A sua solidão é uma unção que te separa do comum. A sua espera é a prova de que Deus está construindo algo grande em sua vida. Não se compare com quem está no palco, porque os maiores líderes são forjados em segredo. Moisés saiu do deserto não como um príncipe do Egito, mas como um profeta com uma voz que fez Faraó tremer. Ele não tinha nada em suas mãos, exceto uma vara que se tornou um instrumento de milagres. A sua espera tem um propósito. A sua solidão tem um destino, e o seu processo está prestes a gerar a manifestação mais gloriosa que você já viu. Continue firme no deserto, porque a sua sarça ardente pode aparecer a qualquer momento. A jornada de um escolhido muitas vezes passa por uma dor que o mundo não entende. Uma dor que não se manifesta em batalhas físicas, mas na profundidade do silêncio. E o exemplo mais puro disso é a história de Ana, uma mulher que viveu a humilhação da infertilidade em um tempo onde a maternidade era a maior honra. A Bíblia nos apresenta Ana como uma das esposas de Eucana, que tinha outra esposa, Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não, e por isso era constantemente provocada. E, a cada ano,
Quando a família subia ao templo para adorar, o coração de Ana era esmagado pela dor e pela zombaria. Ela orava, chorava e clamava a Deus, mas parecia que o céu estava em silêncio. A sua dor não era apenas pela falta de um filho, mas pelo desprezo que sentia e pela aparente ausência de uma resposta divina. Foi justamente em um desses momentos de humilhação, em meio a lágrimas que ninguém via, que a sua fé alcançou um novo nível. Ana se afastou da mesa, foi para o templo e derramou a sua alma diante do Senhor. Ela orava de forma tão profunda que apenas seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. A Bíblia diz que ela estava com o coração atribulado. Ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, ele seria dedicado ao templo por toda a sua vida. Esse é um nível de fé que se manifesta não apenas no pedir, mas na disposição de entregar o milagre antes mesmo de recebê-lo. Foi nesse ato de total rendição e entrega que o céu se abriu. O sacerdote Eli declarou uma palavra profética sobre ela. Deus de Israel te conceda a tua petição. E a Bíblia nos diz que ela creu antes de ver. O Senhor se lembrou de Ana, e ela concebeu, dando à luz a um filho que chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Ela cumpriu sua promessa, levando o menino para servir a Deus no templo. Que parecia um tempo de esterilidade se tornou o caminho para a maior manifestação. A sua dor não foi em vão. As lágrimas que ela derramou se tornaram a semente para uma colheita que gerou um dos maiores profetas de Israel. E essa é a verdade que Deus quer te revelar hoje. A sua dor não é um sinal de que você foi esquecido, mas a prova de que você está sendo preparado para gerar algo de grande valor para o reino. O céu não se move por aplausos, mas por corações quebrantados. O clamor que você faz em sua solidão tem um poder que pode mudar gerações. A sua dor está gerando uma unção que te capacita a entender os que sofrem, a orar com autoridade e a dar à luz um propósito que vai muito além de você. Não subestime a dor que você sente, porque ela é o útero onde Deus está gerando algo de grande impacto. Continue orando em secreto, porque o que você faz em sua intimidade com Deus está prestes a ser manifestado publicamente. O Senhor está ouvindo cada um dos seus suspiros. Está transformando a sua dor em um testemunho que vai abençoar a muitos. A sua espera não é vazia. Ela é a gestação de um milagre que só você pode dar à luz. Depois de testemunhar como a dor de Ana se transformou em destino, vamos falar sobre alguém cuja história prova que o passado não define o propósito. A trajetória de um escolhido muitas vezes é marcada por quedas, erros e pecados que parecem desqualificá-lo para sempre. Mas a graça de Deus não se baseia em um histórico perfeito, e a história de Pedro é a prova mais viva disso. Pedro, o discípulo impetuoso, o que prometeu seguir a Jesus até a morte, caiu de forma espetacular. Em João, vemos como ele negou a Jesus não uma nem duas, mas 3 vezes, no momento mais crucial da vida de seu mestre. O som do galo cantando foi o eco de sua traição, e a vergonha o consumiu. Aquele que andou sobre as águas, que viu milagres e ouviu a voz de Deus, se tornou um homem quebrado, envergonhado e desqualificado. O que mais ele poderia fazer? Ele voltou para sua antiga vida de pescador, como se sua história com Cristo tivesse chegado ao fim. Ele se sentiu um traidor, alguém que não merecia mais a confiança de Deus. Mas o Senhor não se esqueceu dele. Em João, vemos Jesus ressuscitado aparecer à beira do mar da Galileia, onde Pedro estava pescando. Jesus não veio para o reprimi-lo, mas para restaurá-lo. Diante de uma fogueira, o mesmo lugar onde Pedro tinha negado a Cristo, Jesus lhe fez uma pergunta simples e profunda. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele perguntou a Pedro não uma, mas 3 vezes. Cada pergunta era um bálsamo para cada negação. Jesus não o confrontou com seu pecado, mas com o seu coração. Ele não pediu que Pedro prometesse perfeição, mas que confirmasse o seu amor. E quando Pedro respondeu que o amava, Jesus não o rejeitou. Pelo contrário, ele lhe deu uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: sim, você falhou, sim, você me negou, mas a sua missão não acabou. Eu ainda posso te usar. Você ainda pode servir. A restauração não começa quando tentamos apagar o passado, mas quando entendemos que, apesar de nossas quedas, ainda amamos a Deus. E essa é a maior verdade para um escolhido. As suas falhas não te desqualificam. A sua história não é um obstáculo para o seu propósito.
Pelo contrário, ela se torna a sua maior ferramenta. Pedro, o quebrado, torna-se o líder da igreja primitiva. A sua pregação no dia de Pentecostes, após ser cheio do Espírito Santo, converteu milhares de pessoas. Ele falava da graça e do perdão, não como uma teoria, mas como uma experiência vivida. A sua cicatriz se tornou o seu testemunho. Sua dor se tornou a sua autoridade. O que o inimigo usou para te destruir, Deus quer usar para te levantar e te posicionar. Talvez você tenha um passado que te assombra, erros que te fazem sentir que não é digno de servir a Deus. Mas o Evangelho nos diz que Deus não usa os perfeitos, Ele usa os quebrados. Ele não escolhe os que nunca caíram, mas os que se levantam e continuam a amar. A sua história, com todas as suas quedas e cicatrizes, é um testemunho de que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Não se esconda mais na vergonha. Entregue o seu passado nas mãos de Jesus e permita que Ele o transforme em uma plataforma para a sua glória. O seu tempo de restauração chegou. Você é um escolhido que foi quebrado para ser um instrumento poderoso nas mãos do Mestre. A jornada de um escolhido também pode ser marcada por perdas devastadoras, um deserto de dor onde parece não haver mais nada para reconstruir. E a história de Jó, um homem justo e íntegro que conheceu a plenitude, mas também a devastação, é um testemunho de que a restauração de Deus é maior do que qualquer perda humana. Jó era um homem abençoado por Deus em tudo, mas em um momento ele perdeu tudo: seus filhos, sua riqueza, sua saúde, a vida que havia construído. A sua vida, que parecia um jardim, se transformou em um campo de ruínas. Seus amigos, que vieram para consolá-lo, o acusaram e o julgaram, e as vozes à sua volta se tornaram ecos de julgamento. A sua dor era acompanhada pela incompreensão e pelo peso do silêncio de Deus. Jó questionou, ele clamou, mas não amaldiçoou. Ele se manteve firme em sua fé, mesmo quando tudo parecia dizer que a sua história tinha chegado ao fim. A sua vida se tornou um campo de batalha espiritual, onde o inimigo tentava roubar a sua fé usando a dor, o julgamento e a solidão. E a sua maior vitória não foi ter todos os seus bens de volta, mas ter orado por aqueles que o feriram. A Bíblia nos diz em Jó que o Senhor restaurou a situação de Jó, depois que ele orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. A restauração não veio antes da oração, mas depois que ele decidiu perdoar. Isso nos ensina um princípio espiritual poderoso. A amargura e o ressentimento são pesos que impedem a restauração. Enquanto você se apega à dor da perda e à raiva de quem te feriu, suas mãos permanecem fechadas para receber o novo que Deus quer te dar. Jó não foi restaurado com as mesmas coisas que perdeu. Deus lhe deu algo novo, uma nova família, novas bênçãos, um futuro que superou completamente o que ele havia construído. A restauração de Deus não é um simples retorno ao passado, é uma multiplicação para o futuro. E se você tem vivido um deserto de perdas, de traições e de dores que parecem não ter fim, o Senhor te chama a um ato de fé, soltar o que já se foi. Não se apegue ao que o inimigo roubou, mas ao que Deus prometeu que irá te dar. A sua dor não é em vão. Cada perda, cada lágrima, cada injustiça pode se tornar o terreno para uma colheita gloriosa. A sua história não termina com a ruína, mas com a restauração. Jó teve que tomar a decisão de perdoar para ser livre. E você também precisa tomar essa decisão. O perdão não é um favor a quem te feriu, é um presente para você mesmo. O perdão limpa o terreno, abre o espaço no seu coração e prepara a sua alma para receber a chuva de bênçãos que Deus reservou para você. Não permita que a amargura roube a sua restauração. O que Deus tem para você é maior do que qualquer coisa que você já perdeu. E quando você decidir soltar, você vai ver o seu jardim florescer novamente. Depois de testemunhar a restauração de Jó, vamos explorar um dos momentos mais sombrios na vida de um escolhido, quando o cansaço e o esgotamento nos levam a uma caverna de escuridão. A história do profeta Elias é um lembrete de que, mesmo depois de grandes vitórias espirituais, o inimigo pode usar o esgotamento para nos empurrar para a solidão. Aconteceu exatamente assim com Elias, um homem que havia sido testemunha do poder restaurador de Deus, mas que agora se encontrava escondido em uma caverna, crendo que sua história havia terminado. Elias havia visto o fogo descer do céu, havia vencido os profetas de Baal
e sido um instrumento de grandes milagres. Mas após receber uma ameaça de morte de Jezabel, o mesmo homem valente que desafiou multidões agora corria desesperado, buscando um lugar para desaparecer. Ele se sentia sozinho, esgotado e inútil. De que havia servido todo o seu esforço? A voz do inimigo ecoava em sua mente. Tudo foi em vão. Talvez você já tenha se sentido assim, como se depois de ter dado tudo, a vida te empurrasse para um canto escuro, onde o eco de seus fracassos se torna sua única companhia. Mas é precisamente nesses momentos, nesses refúgios onde cremos, que Deus se esqueceu de nós, que a sua voz ressoa com mais força. Deus não repreendeu Elias por querer morrer, nem o acusou de falta de fé. Em vez disso, ele enviou um anjo com alimento e água. O anjo disse: "Levanta-te e come, porque a tua jornada será longa." Deus sabia que Elias não precisava de um sermão, mas de sustento, de forças e de descanso. E após comer e descansar, Elias foi levado ao Monte Horebe, o mesmo lugar onde Moisés havia recebido os mandamentos. Lá, em uma caverna, quando o profeta pensava que tudo havia terminado, Deus lhe falou. Ele não estava no vento impetuoso, nem no fogo, nem no terremoto. Ele falou em um sussurro suave e aprazível. Esse sussurro não apenas lhe devolveu as forças, mas também a visão, pois o propósito de Elias não havia terminado. Ainda restava uma missão a ser cumprida. Ainda havia um Eliseu esperando para ser ungido. A sua exaustão pode ser uma armadilha do inimigo para te fazer desistir, mas o Senhor te diz hoje que o cansaço não define o seu final. Ele continua enviando seus anjos e provendo sustento para a alma, sussurrando no silêncio. A caverna não é o seu destino final. É o lugar onde Deus te lembra de que, mesmo que tudo pareça perdido, ainda há uma missão que só você pode cumprir. Elias não morreu no deserto. Ele se levantou, cumpriu seu propósito e foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Porque enquanto ele continuar sussurrando o seu nome, o propósito segue de pé. Depois de atravessar o deserto do esgotamento, o escolhido precisa aprender a plantar sementes que florescerão em gerações futuras. Porque a glória de Deus não se limita à nossa própria vida, mas se estende como uma herança profética para os que virão depois de nós. A Bíblia nos mostra um exemplo poderoso na história de Timóteo, um jovem líder cuja fé não veio do nada. Ela foi semeada, regada e cultivada por duas mulheres de fé inabalável, sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. O apóstolo Paulo escreve sobre isso em 2 Timóteo, trazendo à memória a fé sincera que havia em Timóteo, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou seguro de que em ti também. O que essas duas mulheres fizeram não foi pregar em grandes púlpitos, nem realizar milagres em praça pública, mas fizeram algo que impactaria gerações. Semearam a fé no coração de uma criança. Elas construíram um altar em seu lar, onde a palavra de Deus era o centro das conversas, das decisões e das esperanças. A fé que elas viveram em silêncio foi transmitida por meio de um testemunho autêntico e de uma vida que honrava a Deus. O resultado foi um jovem líder que se tornou um pilar na igreja primitiva, um companheiro de Paulo em sua jornada e um instrumento de Deus para edificar a muitos. A semente que foi plantada em casa cresceu e deu frutos para o reino. Isso nos ensina que o seu maior chamado agora pode ser deixar um legado espiritual que transcende a sua própria vida. O mundo foca em deixar heranças materiais, mas o reino de Deus te chama para deixar uma herança eterna. Não importa a sua idade, a sua força ou a sua condição física. O que importa é o que você está plantando no coração dos que te rodeiam. O seu testemunho. A sua oração e a sua fidelidade no dia a dia são sementes poderosas que podem gerar líderes, profetas e guerreiros para as próximas gerações. Esse legado não é deixado com discursos grandiosos ou gestos impressionantes, mas no cotidiano, em conversas a sós com um neto, em orações a portas fechadas, e no exemplo silencioso de fidelidade e confiança em Deus. Mesmo quando as forças se debilitam, as mulheres que semearam a fé em Timóteo o fizeram em casa, com um menino que absorvia cada palavra, cada ensino e cada oração. O que elas semearam nele, viram florescer em Timóteo. E o que parece pequeno aos nossos olhos, nas mãos de Deus, se transforma em um legado eterno. O seu chamado é plantar, e o seu fruto será a sua herança. Talvez você se sinta cansado ou limitado em sua capacidade de servir a Deus como antes, mas a sua missão de plantar sementes nunca acaba. A sua palavra de encorajamento, a sua oração em secreto por um filho
um neto, ou mesmo por alguém que você nem conhece, tem um peso espiritual imenso. Continue semeando, continue regando, continue cuidando do jardim que Deus te deu. A sua fidelidade no secreto vai gerar um fruto que o mundo não pode entender. A sua vida será uma fonte que não se seca, e o seu legado será uma árvore que dará sombra e alimento para as gerações que ainda virão. Não subestime o poder de uma vida que é um altar aceso, porque ela é a maior prova de que Deus continua a gerar vida mesmo em meio ao deserto. Você chegou até o final, e isso não é por acaso. Em um mundo onde a distração é a regra e a perseverança é a exceção, o fato de você ter permanecido até o último segundo deste roteiro é uma prova de que o seu espírito está sedento por algo mais, por algo verdadeiro. Você não é um espectador. Você é um participante. Você não é um passante. Você é um peregrino. E a sua jornada, com todas as suas dores, silêncios e rejeições, é a prova de que você está no caminho certo. A sua perseverança revela que você é um escolhido de Deus e parte de um grupo muito pequeno e valioso que está despertando ao longo deste roteiro. Você mergulhou em histórias de homens e mulheres que, como você, foram lapidados no fogo da rejeição e da incompreensão. Você viu que José foi vendido para se tornar um salvador, que Davi foi ignorado para ser ungido, que Moisés foi isolado para se tornar um líder, que a dor de Ana foi o caminho para gerar um profeta, que Pedro foi quebrado para ser restaurado, que Jó perdeu tudo para receber o dobro, e que Elias foi esgotado para ser renovado. Entendeu que as verdades que você ouviu são como chaves divinas para abrir portas em sua vida. O que parecia o seu fim é apenas o prelúdio de um capítulo muito maior. Agora, pare por um momento e olhe para a sua própria história. Cada que você derramou, cada porta que se fechou, cada palavra que te feriu, cada rejeição que te marcou, nada disso foi em vão. Tudo foi parte de um plano celestial para te preparar, te fortalecer, te posicionar e te encher com uma unção que o mundo não pode entender. O que o inimigo usou para te parar, Deus usará para te impulsionar. A sua dor está prestes a se tornar a sua autoridade. O seu silêncio está prestes a se transformar no maior testemunho. A sua rejeição está prestes a se converter na sua maior honra. E a manifestação está a caminho. Mas para que a manifestação aconteça, você precisa tomar uma decisão. Você precisa agir em fé. O seu propósito não é para ser guardado, mas para ser manifestado. Por isso, quero te convocar a fazer um ato de fé. Se este roteiro te tocou, se você sente que Deus está falando com você, não saia daqui em silêncio. Deixe uma marca, uma declaração, uma prova de que você é um dos escolhidos. Comente agora mesmo a frase: "O que Deus reservou para mim está a caminho." Não é apenas uma frase, é um decreto, é uma declaração de fé que ativa o mundo espiritual. E ao fazer isso, você está dizendo ao céu que está pronto para receber o que ele preparou. E agora, se você ainda não é inscrito neste canal, quero te desafiar a faz-lo agora mesmo. Não é apenas um clique e ama tal do fé. Ao se inscrever, você está dizendo que quer ser parte de uma comunidade que não se conforma, que busca a Deus de todo o coração e que está pronta para o avivamento. E ao compartilhar este vídeo, você estende a mão para alguém que talvez esteja prestes a desistir. Você se torna um canal de bênçãos para outros que precisam ouvir essa palavra. Saiba que o que você recebeu hoje não é o fim, mas o começo de algo glorioso. O que Deus reservou para os escolhidos está a caminho, e você está entre eles. Continue firm, continue orando, continue crendo, porque a sua história de dor e rejeição está prestes a se tornar o seu maior testemunho de honra e glória. Abrace a sua jornada e prepare o seu coração para a manifestação.